Olá, meu nome é Felipe, aqui vai começar a apresentação do trabalho de separação por membranas pela técnica de diálise e eletrodiálise para a disciplina de Operações Unitárias 4, que tem como professor responsável o professor Irineu Petri Júnior. Os autores sou eu, Felipe, Rodrigo e Tainá. Então, primeiro vamos abordar a técnica de separação por membranas pela técnica de diálise. Então, a diálise é uma técnica de separação, como já foi dito, emprega membranas para a separação de componentes a partir do gradiente de concentração, que é a força motriz do meu processo. O fluxo através das membranas é de natureza difusiva e a espécie de fluido no meio que se encontra através dos poros da minha membrana. Existem dois modos básicos de operar esse processo, que é a operação frontal e a operação em fluxo cruzado ou tangencial. E a figura 1 tem a representação do meu processo em fluxo cruzado. Separação por membranas é um grande grupo dentro que a diálise e a eletrodiálise pertencem a esse grupo, e elas podem ser classificadas com base na força motriz empregada no meu processo, o material permeável, os materiais retidos e também a escala de separação do tamanho das minhas partículas. A tabela 1 contém alguns processos, dentre os quais os trabalhados nesse trabalho, a diálise e a eletrodiálise, a força motriz empregada, que é basicamente a força propulsora, o material retido e os materiais permeáveis mais comuns encontrados na literatura. Então, as aplicações industriais para a diálise, a aplicação industrial mais comumente utilizada e mais conhecida é a hemodiálise, que é utilizada para a remoção dos metabólitos contidos no sangue. E outras aplicações industriais são o isolamento de analíticos de amostras complexas, a purificação de proteínas, a recuperação de ácidos e alcalides de descargas de produção de aço e a recuperação de cloreto e acetal de sódio por membranas de diálise. E a figura 2 contém a representação esquemática do processo de hemodiálise para a remoção dos metabólitos de maneira sintética do sangue. Então, o princípio de funcionamento do meu processo de diálise: há um meio de transporte, uma suspensão, uma solução através de uma barreira semipermeável, que é denominada de membrana, e ocorre a separação seletiva dos componentes sobre o efeito da força motriz adequada. Então, para que haja separação, é necessário aplicar uma força motriz adequada ao meu processo. E o transporte acontece porque os poros da membrana são muito pequenos. Isso favorece o movimento das moléculas menores, enquanto as macromoléculas possuem coeficientes de fusão muito menores. Então, ela permite a passagem de moléculas menores e retém, em grande parte, as moléculas maiores do meu processo. E como o gradiente de concentração é a força motriz do meu processo, conforme o processo vai ocorrendo, esse gradiente de concentração vai sendo diminuído e, consequentemente, o fluxo vai decaindo com o tempo do meu processo. E aqui uma representação do meu processo de diálise. Então, aqui eu tenho a minha membrana em laranja, semipermeável, e as partículas menores atravessam os meus poros e as partículas maiores são retidas no meu processo de diálise. Então, as membranas, que é um material primordial para a operação da diálise, é uma interface entre duas fases adjacentes, agindo como uma barreira seletiva que regula o transporte de substâncias através da mesma. E o desempenho das membranas pode ser quantificado a partir do coeficiente de retenção e a velocidade de permeação, conforme representado nas equações abaixo. E as membranas podem ser classificadas de acordo com a sua estrutura, a morfologia e a sua natureza. Do ponto de vista estrutural e morfológico, as membranas podem ser simétricas, porosas ou não porosas, sendo as não porosas as minhas membranas densas, e assimétricas. E com base na natureza das membranas, elas podem ser classificadas em biológicas e sintéticas. E a figura 4 representa essa classificação entre as biológicas e as membranas sintéticas. Então, agora no projeto de diálise, então aqui a figura 5 contém o perfil de concentração para algumas partículas no meu processo de diálise. Eu tenho aqui a minha membrana e eu tenho aqui a representação das minhas camadas limites. Nós vamos partir da premissa que o diâmetro da partícula A é menor que o diâmetro da partícula B,
e o diâmetro da partícula C é maior que o diâmetro da partícula B e da partícula A. Então vamos analisar a concentração para a partícula A, que é a partícula de menor diâmetro. Então aqui eu tenho a alimentação, a camada limite, diminui a concentração e há uma queda na concentração na passagem devido à difusão, que é limitada devido aos poros da minha membrana. No entanto, há um fluxo que atravessa a minha membrana. Já no caso do meu componente B, que possui um tamanho maior que a partícula A, há uma passagem, só que é uma redução maior, pois o coeficiente de fusão através da minha membrana é menor, pois ele tem um tamanho maior de partículas. Já no caso da minha partícula C, que é a maior partícula dentre a B e C, nenhuma partícula é atravessada, então a partir de nós podemos concluir que o diâmetro médio dos poros é menor que o diâmetro da minha partícula C e por isso ela é retida no meu processo. Agora vamos para o equacionamento das minhas diálises. Então, um dos parâmetros mais importantes para o projeto de diálise é o fluxo do material que atravessa a minha membrana. Então, sendo basicamente K, que é o coeficiente convectivo global de transferência de massa, e a força motriz do meu processo, que é a diferença de concentração. E esse coeficiente convectivo global de transferência de massa é constituído do coeficiente convectivo de transferência de massa na região 1, que é na região da alimentação, o coeficiente convectivo de transferência de massa da membrana e o coeficiente convectivo da região 2, que é posteriormente à minha membrana, associados em série. Então, a partir disso, eu consigo calcular o fluxo de material que atravessa a minha membrana. Então, os coeficientes convectivos, o 1 e 2 eu posso determinar que são a difusão ordinária nos meus líquidos. E o coeficiente convectivo de transferência de massa na membrana é calculado pela equação 5, que é uma difusividade efetiva dividido pelo comprimento da minha membrana. E a difusividade efetiva é calculada a partir da equação 6, sendo que vale ressaltar que tal é a tortuosidade, que quando eu considero poros cilíndricos retilíneos, a tortuosidade é igual a 1. Eu tenho aqui a difusividade ordinária, a porosidade da minha membrana, e lâmina, que é o coeficiente de proporção entre o tamanho da molécula e o tamanho do poro da minha membrana. Então, as vantagens e as desvantagens da utilização da técnica da diálise. A utilização de diferente concentração faz que a força motriz do meu processo é a diferente concentração, então tem a vantagem do baixo consumo energético, pois não é necessária a mudança de fase como em outros processos, como é o caso da destilação, por exemplo. E também tem um baixo custo de instalação e operação. Apresenta também uma seletividade de transporte, pois não necessita de aditivos e possibilidade de realização em condições isotérmicas e baixa temperatura, novamente reduzindo os custos devido a operações em baixas temperaturas. E demonstra significativa superioridade, tem uma maior eficiência na purificação de águas residuais e vale ressaltar que é uma tecnologia limpa, ou seja, não polui o meio ambiente. E ela tem como limitação a capacidade de processamento e, consequentemente, considerado menos importante que outros processos de separação por membrana, mas tem vantagens únicas, como não possuir poluição do meio ambiente e também baixo consumo de energia no meu processo. Agora vamos falar sobre a separação de membranas pela técnica da eletrodiálise. Na eletrodiálise é uma técnica de separação que utiliza agora de membrana íons seletivas para separar, no caso, íons do meu processo. E essas membranas são dispostas, montadas no tipo filtro prensa, então são associadas em série, uma em cima da outra, isso é chamado de stack. E os eletrodos são posicionados na extremidade da minha célula e estão em contato com a solução, sendo um eletrodo denominado de cátodo, carregado negativamente, e outro eletrodo denominado de anodo, carregado positivamente, como pode ser observado na figura 6, que contém o processo de separação de uma solução aquosa contendo cloreto de sódio, sendo que o íon sódio migra para o cátodo carregado negativamente, passando pelas membranas íons seletivas, e o íon cloro migra para o anodo carregado positivamente, passando pelas membranas íons seletivas.
Agora, esse processo exige energia elétrica para o seu funcionamento, pois a força motriz desse processo é a diferença de potencial que tem que ser aplicada ao meu sistema. E a primeira aplicação desse processo foi a dessalinização de soluções salinas para potabilização de águas. E o arranjo alternado de membranas catiônicas e aniônicas é o mais comum, mas pode ser utilizado apenas membranas catiônicas e ou aniônicas para processos específicos. E aqui tem a associação em série das minhas membranas para o processo de eletrodiálise. Então, as aplicações industriais, a aplicação industrial mais comum é a produção de água potável e também possui algumas aplicações na indústria alimentícia, como para a produção de soro de queijo, remoção de ácido de suco de fruta, estabilização de vinhos e preparação de soluções isotônicas. E aqui está a representação novamente de membranas em série. O princípio de um funcionamento, a migração seletiva de íon da solução aquosa através da membrana de troca iônica forma duas soluções, uma mais diluída e outra mais concentrada. E a direção de transporte e a taxa de cada íon depende do potencial aplicado, que é a força motriz, da carga dos meus íons, da mobilidade, que depende da difusão dos meus íons na minha solução, e a concentração dos meus íons na minha solução. O potencial elétrico é estabelecido entre o anodo e o cátodo, e os cátions migram para o cátodo e os ânions migram para o anodo. E aqui está a representação do meu processo: cátodo carregar negativamente, migração dos cátions para o cátodo e migração dos ânions para o anodo carregado positivamente. E essas membranas utilizadas no processo de eletrodiálise normalmente são formadas por materiais poliméricos que possuem uma ligação cruzada, e esses poros têm o tamanho de nível molecular, conforme representado na figura 10, que representa as ligações cruzadas, que são características das membranas de eletrodiálise poliméricas. Agora um vídeo representando o processo de eletrodiálise. Então, o vídeo de eletrodiálise, como vocês podem ver aqui, eu tenho o meu equipamento. Aqui tem as duas placas dos meus dois eletrodos, que são aplicados às minhas membranas do meu processo, o potencial elétrico aplicado para a separação dos meus íons. Aqui eu tenho um fluxo para remoção, como vocês podem perceber, a migração das partículas para os dois lados para fazer a separação entre cátions e ânions do meu processo. Agora, uma membrana ela deve ter algumas características desejadas para uma maior eficiência da membrana, como, por exemplo, alta permisseletividade iônica, que é a capacidade da membrana de possuir de deixar passar alguns íons com mais facilidade que outros, tem que ter uma permisseletividade. Tem que ter uma alta resistência química, que isso é bom para ter uma maior faixa de utilização de pH, pois com isso eu vou minimizar a corrosão das minhas membranas, aumentando o tempo de vida útil do meu equipamento. Tem que ter uma baixa resistência elétrica, porque se a resistência elétrica da minha membrana é baixa, o consumo de energia vai ser baixo para aplicar o potencial elétrico ao meu sistema. E tem que ter uma baixa difusão de água. Normalmente eu faço a separação de íons em soluções aquosas e eu quero separar esses íons da minha água no meu processo. E tem que ter uma alta resistência mecânica, novamente para evitar possíveis fraturas ou deformações das minhas membranas, para aumentar também o tempo de vida útil das minhas membranas e, consequentemente, do meu processo. Então, agora no projeto de eletrodiálise, alguns parâmetros são importantes, como a resistência do meu sistema, que é definida como a resistência em série das membranas e da solução. E a resistência do meu sistema é definida como a diferença de potencial, a área da membrana e o número de pares de membrana e a corrente elétrica do meu processo. Então, eu posso quantificar a eficiência do meu processo a partir da extração percentual, que é definida como a concentração final menos a inicial dividido pela concentração final. E um parâmetro muito importante no processo de eletrodiálise é a densidade de corrente, que é definido como a corrente elétrica dividido pela área da minha membrana. E vale ressaltar, se eu quero aumentar a extração percentual na eletrodiálise, eu posso aumentar a densidade de corrente. No entanto, existe uma densidade de corrente limite, que a partir dela o processo não vai conseguir mais separar
a partir da eletrodiálise. Então, outros parâmetros importantes para o projeto de eletrodiálise é o rendimento colombiano, definido por esse termo, e o fluxo através das minhas membranas. O rendimento colombiano é definido como o fluxo dividido pela densidade corrente e a constante de Faraday, e já o fluxo através das minhas membranas é definido pela concentração final vezes o volume final, dividido pela concentração inicial, e o volume inicial dividido pelo tempo de processo, dividido pela área das membranas. Em muitos casos, eu posso considerar que o volume da solução concentrada no instante final e no instante inicial são iguais, porque isso só vai decair conforme a precipitação da minha membrana, obstruindo alguns poros. Com isso, o fluxo através das minhas membranas vai diminuindo. Então, considerando um intervalo de tempo relativamente pequeno, pode-se considerar que esse volume é constante. Com isso, volume dividido pelo meu tempo, eu vou ter o fluxo volumétrico que atravessa as minhas membranas, dividido pela concentração, pelo gradiente de concentração, dividido pela área das membranas. E com isso eu tenho o fluxo do meu processo. Então aqui tem a representação de uma célula de eletrodiálise industrial, onde eu tenho a alimentação do meu processo, tenho o meu catodo, tenho um anodo do meu processo. Com isso eu tenho as membranas íon seletiva, com isso faz a separação do meu processo, e aqui eu saio com o meu produto concentrado. E aqui eu tenho a representação do perfil de concentração na eletrodiálise, sendo que no anodo eu tenho uma maior concentração dos meus ânions do meu processo, como pode ser observado, e no lado do meu catodo, que está carregado negativamente, eu tenho uma maior concentração dos meus cátions do meu processo. E o processo de eletrodiálise possui algumas limitações, que deve ser utilizado em soluções aquosas e deve ter, no máximo, baixíssimas quantidades de compostos orgânicos no meu processo. Deve haver também deve haver cuidado com precipitações e acúmulo de hidróxidos e sais insolúveis, pois, como já foi dito, a precipitação de alguns sais, de alguns hidróxidos na minha membrana pode obstruir os poros, diminuindo o fluxo do meu processo, diminuindo a eficiência de separação das minhas membranas. E também, outra limitação é que normalmente tem que trabalhar com pH próximo do neutro para evitar a corrosão das minhas membranas. Porque, como foi dito, o ideal é ter uma alta resistência química, mas muitas vezes as membranas utilizadas industrialmente não têm essa característica. Então, tem que se trabalhar com pH próximo da neutralidade para aumentar a vida útil da minha membrana, evitando a corrosão. A oxidação, que normalmente também está associado com a corrosão do meu processo, e a quantidade de sólido suspenso preferencial deve ser menor que 1 ppm, e o tamanho das partículas não deve exceder 5 micras. Isso para fazer a separação dos meus íons da minha água. Esses são valores de referência. E a temperatura não deve exceder 60 graus nas minhas membranas. E as vantagens e os aspectos econômicos da utilização da eletrodiálise: ela não demanda mudança de fase, então eu tenho menor consumo de energia em relação a outros processos utilizados, como por exemplo a destilação. Não requer adição de reagentes químicos, também economizando dinheiro no desenvolvimento do projeto. Minimiza a geração de resíduos, então é uma energia limpa, é um processo de separação limpo, então sendo pelo meio ambiente recomendado. E na tabela 2 eu tenho o custo para a produção de 20 litros de água para alguns processos. Dentre eles, temos a eletrodiálise e a osmose reversa. Como pode ser observado, a eletrodiálise possui um custo de operação menor que a osmose reversa por a mesma quantidade de material produzido para a potabilização de água. Então, é um processo de bastante relevância. E aqui termina a apresentação deste conteúdo, desse trabalho de diálise e eletrodiálise. Obrigado pela atenção.